Graça e paz, meus amados irmãos. Estamos aqui novamente, neste dia abençoado pelo Senhor, apesar de chuvoso, muitos alagamentos por aí. Deus venha ter misericórdia das vidas, das almas que estão nas beiras dos córregos, nas encostas dos morros, que o Senhor venha olhar para cada um. O sábio Salomão escreveu lá em Eclesiastes, capítulo 12, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então, o resto ele diz que tudo é vaidade. Então, a melhor coisa que nós buscamos na nossa vida, no decorrer dela, devemos buscar são as coisas de Deus, porque o resto ele proverá. Mateus capítulo 6, versículo 33, diz isso: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Deus sabe o que você precisa, Deus sabe daquilo que você necessita, Deus conhece a tua necessidade, teu coração, os seus olhos estão sobre você. Não há ninguém que possa escapar das mãos do Senhor. Nada está encoberto diante dele, quer seja bom, quer seja mal, porque um dia tudo há de ser trazido a juízo, toda obra diante dele, vai vir à tona. Amém? Por isso, a melhor coisa que nós devemos fazer no decorrer da nossa vida, da nossa história, é buscar este Deus que é tremendo, que é poderoso, que é maravilhoso, que tem pensamentos de paz e não de mal a vosso respeito, para vos dar o fim que desejais, conforme está lá no livro do profeta Jeremias. Diz que ele tem pensamentos de paz e não de mal a vosso respeito. Amém? Mas, ao contrário, o diabo vem senão para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio para te dar vida e vida com abundância. Então, não perca esta oportunidade que o Senhor te dá, de você encontrar o caminho da vida. Amém? Nós vamos hoje lermos 4 capítulos. Estamos no sábado e fim de semana nós realizamos a leitura de 4 capítulos. Então será o capítulo 15, 16, 17 e o 18 do livro de Atos dos Apóstolos. Onde o capítulo 15 começa sobre a questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e a sua decisão. Vamos fazer a leitura. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo dito Paulo e Barnabé, numa pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão,
E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram qual grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam qual grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Varões, irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem reunidos, concordantemente eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor, mas encargo alguns, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles, então, despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. E
Mas pareceu bem a Silas ficar ali, e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Separação entre Paulo e Barnabé. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. A segunda viagem missionária de Paulo, Silas e Timóteo o acompanham. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Capítulo 16. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele e, tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. A visão em Troade, pregação em Filipos, a conversão de Lídia do carcereiro, a cura da pitonisa. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samatrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desde a parte da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez a ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco.
Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse, agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente sem sermos condenados. Sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Capítulo 17, Paulo em Tessalônica e em Bereia. Passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasson, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson recolheu. Todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus, e alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas, tendo, porém, recebido satisfação de Jasson e dos demais, o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muito deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Paulo em Atenas, o seu discurso no Areópago.
E os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam que quer dizer este paroleiro, e outros parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando, levaram a Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Todos, pois, os atenienses estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Este, pois, que vos honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício, imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu no meio deles. Todavia, chegando alguns varões, a ele creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Capítulo 18. Paulo em Corinto e em Éfeso volta para Jerusalém. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali
1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse-lhe Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz destas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal, porém a Galho nada destas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, e rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não veio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Apolo em Éfeso e em Corinto. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Finalizamos aqui a leitura de 4 capítulos no dia de hoje, para a honra e glória de Deus. E nós vamos finalizar com uma oração ao Senhor, que é ouvinte de oração. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Amém? Então, quando nós clamamos a Deus e elevamos nossos pensamentos ao Senhor, Ele é ouvinte de oração. Ele para te ouvir, para te escutar. Ele está pronto para estender as suas mãos para você. Se você crer e acreditar e de todo o teu coração colocar diante dele os teus problemas, as tuas dificuldades, ele é fiel para te ajudar. Amém? Nós vamos orar ao Senhor. Abaixe a sua cabeça, eleve os teus pensamentos diante dele neste momento, nesta hora. Pai, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui mais uma vez neste dia, meu Deus, declarando, determinando diante dos principados, potestades, domínio, poderes e nome, que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, dos nossos entes queridos familiares, ó Pai, a qual nós apresentamos e colocamos nas tuas mãos, Senhor. E nem outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que eu, ele e ela sejamos salvos, Pai. É somente em nome de Jesus, Senhor, que nós podemos nos achegar diante do Senhor em espírito, em verdade, meu Deus, crendo, acreditando, meu Pai, na Tua graça, na Tua misericórdia, no Teu favor, no Teu perdão, meu Deus, sobre as nossas vidas, meu Pai, diante de nossas falhas, pecados e imperfeições, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro a Tua bênção sobre cada vida e sobre cada alma, Senhor. Que o Senhor é um Deus conosco, Emmanuel, um Deus que nos assiste em todas as nossas aflições e que em todas as coisas nos diz que nós somos
somos mais do que vencedores, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, tira, meu Deus, e coloca por terra todo mal, toda malignidade, todo o poder das trevas, meu Pai, todo espírito do medo, da angústia, da ansiedade, meu Deus, da depressão, vai sendo repreendido agora, Pai, sobre a vida deste homem, desta mulher, Senhor, tudo aquilo que oprime ele, inquieta ele, Senhor, que não permite que ele deite em paz e durma e logo repouse, Senhor, que venha a ser repreendido agora em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai. Todo espírito de perturbação, todo espírito de inquietação, Senhor, vai sendo colocado por terra agora em nome de Jesus. E que a tua paz, Pai, a paz que excede todo entendimento, Senhor, venha guardar a mente e o coração dele em Cristo Jesus. Que ele possa tão somente confiar no Senhor e acreditar que maior é o Senhor que está com ele, que está com ela, do que aquele que está no mundo, Pai. Em nome de Jesus, ela pode todas as coisas em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, ele é mais do que vencedor, ela é mais do que vencedora em Cristo Jesus. E operando o Senhor, ninguém impedirá, meu Deus. Obrigado, meu Pai, porque eu sei que as tuas mãos estão estendidas nesta hora, neste momento, Senhor, para a vida deste homem, desta mulher, meu Deus. Ah, Senhor, diante desse problema, desta causa, desta dificuldade, meu Pai, a qual ele e ela se encontra, Senhor. Meu Deus, a tua palavra diz em Lucas que para ti nada é impossível, Senhor. Aquilo que é impossível para os homens é possível para ti, meu Pai. Então é possível, Senhor, o Senhor dar a vitória para ele, para ela, mudar a sorte, mudar o cativeiro, Senhor, meu Deus, entrar com providência, meu Pai, naquilo que ele e ela precisa e necessita do Senhor, meu Pai, e mostrar que só o Senhor é Deus, não há outro maior, tão grande, tão poderoso como Deus de Israel, como Deus de Abraão, de Isaac. Ó Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus, que nós te pedimos e te agradecemos, crendo, acreditando na bênção e na vitória, em nome de Jesus. Amém. Tome posse da tua bênção, da tua vitória. Não digas que você não pode, não consegue, não é, não. Em todas as coisas, você é mais do que vencedor. Se você crê em Deus e na palavra dele, tudo é possível ao que crê. Amém? Jesus disse que você é capaz de vencer. Se você crê nele, acreditar nele e ter fé nele, é possível você ter uma nova vida nele. Deus te gerar para uma vida de bênção, de vitória, de você nascer da água e do Espírito para uma vida cheia da sua plenitude, do poder de Deus. Amém? Fique com Deus, graça e paz, e até amanhã, se o Senhor permitir.